Era como se fosse hoje alguém fora da revelação, olhando o que está acontecendo na obra do Espírito e fazendo seus comentários. É o que eu estou fazendo aqui, Gerson. Que bom que você lembrou de mim, Gerson. Né? Nós estamos na janela olhando, porque sempre de fora realmente é melhor para a gente conseguir enxergar, porque a pessoa que está dentro ela não consegue ver as coisas. E aí de fora a gente consegue enxergar melhor o que eles estão fazendo. Sabe qual é o escape, irmãos? O escape está naquela porta. Aquela porta, passe por aquela porta. Aquela porta é o escape. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Não fique num ambiente onde os seus líderes estão amaldiçoando você com teologia do medo. Isso é uma maldição, ficar colocando medo nas pessoas. Isso não se faz. Associando quem não atende o que eles querem com maldições, com juízos. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou comentar a reunião de obreiros que aconteceu no dia 16 de julho de 2024 em Portugal, uma reunião de obreiros da Igreja Cristã Maranata, que foi conduzida pelo pastor Gerson Belucci, que é o coordenador da Igreja Maranata em toda a Europa, ok? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Temos o link aqui, vou deixar na descrição, se você quiser assistir, você pode conferir lá, enquanto eles não tirarem o vídeo do YouTube. Tá certo? Mas vale a pena conferir até para você comparar com aquilo que eu vou dizer. Eu transcrevi tudo que foi dito, vou fazer apenas alguns comentários, tentaria até ser breve, mas se você tiver a oportunidade, você vai lá, assiste e você pode até confirmar se as minhas conclusões elas estão bem encaixadas, bem adequadas ou não, sem problema nenhum, ok? Vamos lá, direto ao assunto? Bom, primeiramente, o pastor Gerson, ele disse o seguinte, que ele fez uma reunião em Odivelas, isso tem um mês aproximadamente, agora ele está fazendo no Manaim de Portugal, e ele disse que vai passar a fazer estas reuniões de obreiro mensalmente em Portugal, no Manaim de Portugal. Então, talvez ele tenha falado isso até para que as pessoas já possam fazer uma preparação financeira aí nos seus orçamentos, porque certamente isso gera custo, trabalho voluntário para as pessoas, então ele já tem que ir preparando as pessoas, não é? Mas vamos lá. O tema da mensagem é temor, mistério e glória. Bom, meus irmãos, eu queria pular um pouquinho rapidamente essa parte aqui, até porque são revelações além da letra. Sobre mistério nós temos um vídeo gravado onde eu mostro todas as palavras mistério na Bíblia, mostro inclusive que aquilo que está revelado não é mais mistério, nós estamos vivendo no tempo do Novo Testamento, ok? Então, para não perder muito tempo com isso aqui, porque esse não é o propósito é outro, ele vai fazer uma associação da arca com a igreja para poder te levar a tratar as questões da igreja como a arca foi tratada no tempo do Velho Testamento. Mais ou menos isso, tá bom? Mas vamos em frente. Apenas aqui, olha só. Então ele diz, as tábuas da lei, então, que aplicada na nossa mensagem, ou seja, uma coisa da Igreja Cristã Maranata, falam do temor. Por quê? Porque eles querem, não é? Revelação além da letra é assim. Eu posso pegar uma palavra qualquer da Bíblia, dizer que Deus me revelou que aquilo significa que a tábua significa temor e pronto. E eles agora estão dizendo o seguinte, se for uma revelação da letra, é uma verdade absoluta, você nem mesmo pode questionar, você simplesmente tem que aceitar tudo aquilo que eles falarem sobre a Bíblia, estando escrito até mesmo de uma forma diferente, você fica com o que eles falarem sobre, porque isso seria uma verdade absoluta, tá bom? Então, tábuas da lei significa temor, vara de Arão fala do mistério, tá bom? Eu vou pulando aqui, e ele vai dizer que mais então, né?
Ele próprio, vejam só que coisa interessante, né? Ele próprio ele diz: e o mistério a ser revelado no Velho Testamento, e aí revelado no Novo Testamento está aí em Colossenses. Ele próprio, ele reconhece que, então, o que era mistério no Velho Testamento, o que não era possível de se compreender exatamente qual era o propósito de Deus, por exemplo, ali com o ritual levítico, com o cordeiro, com aquele ritual do perdão, aquilo eles não tinham ainda como entender que haveria uma representação em Jesus. Mas a partir do momento em que chega Jesus, acabou o mistério. Agora o mistério está revelado. Se está revelado, não tem mais mistério. E ele sabe disso, ele próprio fala disso. Ele diz o seguinte: o mistério a ser revelado no Velho Testamento e aí revelado no Novo Testamento. Ora, se foi revelado, não tem mais mistério. Acabou o mistério. Então eu já falei isso em outras oportunidades, mas a ideia de ficar usando a palavra mistério é mais no sentido de trazer para as pessoas a ideia de que Deus deu à Igreja Maranata conhecimento de coisas que não deu a mais ninguém. São coisas que ninguém conseguiu entender, mas o Espírito de Deus revelou apenas para o grupo da Maranata. Só eles conseguem desvendar estes mistérios, porque eles têm o Espírito de Deus para poder revelar isso a eles. Então a ideia é essa. Mas vamos em frente. Aí ele vai dizer que o vaso de maná fala da glória. Eu vou pular, mas assim, rapidamente. Então, o vaso, dentro do vaso tinha o maná. O maná é o pão. O pão da vida é Jesus. Jesus é glorioso, então o vaso de maná fala da glória. É isso aí, meus irmãos. Vamos para frente, porque isso aqui é só aquela preparação inicial, tá bom? Aí aqui mesmo ele vai dizer o seguinte, ele vai começar a mostrar qual é o propósito. Ele vai falar, então, sobre a Arca da Aliança. O que ele quer mesmo falar é sobre a Arca, para comparar a Arca da Aliança com a igreja, para que você aplique à igreja as mesmas coisas que ele fizer de aplicação em relação à arca no Velho Testamento, ok? Então ele vai dizer, e tem um momento muito especial na história, que foi o momento em que a arca é tomada pelos filisteus. Então, rapidamente, os filisteus, em uma batalha com Israel, capturou a arca, levou para os termos, para o território dos filisteus, e mais tarde, então, Davi vai trazer esta arca de volta. Então, no caminho de volta, ele vai explicar. Eu acho que eu vou só lendo aqui e vou passando junto com vocês para eu não contar e depois ter que recontar a mesma história. Mas a ideia é essa, é falar sobre a arca comparando com a igreja cristã Maranata. Esse é o propósito. Por quê? Porque ele quer te induzir a fazer certas coisas. Inclusive, vou até adiantar, porque pode ser que alguém não fique até o final. Se não ficar até o final, vai perder a leitura da mensagem que o Joaquim recebeu sobre a igreja na Inglaterra. E a pessoa que enviou esta mensagem para o Joaquim, e eu peguei esta mensagem no grupo, ele diz então qual é o propósito do pastor Gerson Belucci com essas reuniões, especialmente com essa que está sendo preparada para ser realizada na Inglaterra. Então ele vai falar sobre isso, mas eu vou comentar, vou ler esta mensagem ao final, ok? Então, uma coisa que é bastante interessante aqui, e eu queria que você observasse, é que na Igreja Maranata, Jesus acaba ficando de lado. Então vejam, nesta apresentação do pastor Gerson, Jesus foi até citado na oração, em nome de Jesus, o clamor pelo sangue de Jesus. Então cita-se o nome de Jesus, mas em nenhum momento há uma preocupação de trazer uma mensagem de Jesus, sobre Jesus, ensinamentos de Jesus para a igreja. A ideia é centralizar as coisas aqui, neste caso, na arca. Por quê? Porque a Igreja Maranata ela é central na vida religiosa dos membros. Não é Jesus, é a própria igreja.
E aqui ele vai dizer o seguinte, veja se você consegue perceber isso. A arca foi levada pelos filisteus e permaneceu ali, mas Davi queria trazer a arca, porque a arca, meus irmãos, era o objeto central de culto. Qual é o objeto central aqui do culto? E aqui ele vai expandir isso para a atividade religiosa da Maranata, onde o culto é central. Então, o que há de principal não é Jesus. Entenderam? O principal aqui é a arca. O que é a arca? É a própria igreja. Vamos ver se a gente consegue deixar isso mais claro na medida que nós avançarmos. Tá bom? Ele falou um pouquinho sobre o sacerdote Eli, falou sobre os filhos de Eli, tá certo? Para poder explicar como que essa arca foi capturada. E esta arca, então, lá no território dos filisteus, ela ficou no templo de Dagon. E Dagon, então, era encontrado na manhã do dia seguinte, caído, com cabeça cortada, mão cortada, só ficava o tronco, tá bom? E ele diz que Deus queria mostrar que aquela arca tinha um poder. Aquela arca tinha um poder, ora, embora ele tenha dito não em si próprio, mas ela apontava para o poder de Deus. De toda forma, é estranho, não é? Porque você ficar atribuindo poder a coisas é uma coisa meio estranha. Você tem, a meu ver, tá certo? Você pode discordar. O poder está em Deus e na manifestação de Deus. As coisas são as coisas, fazem parte do contexto e da história, tá certo? Mas a gente acredita que deve ter este cuidado, né? Porque essas palavras, elas às vezes elas só contribuem talvez para o propósito dele, de associar a igreja com a manifestação do poder de Deus. Acredito que seja isso. Mas vamos lá. Aqui, a partir daqui, ele começa a fazer uma preparação mental. O que eu chamo de preparação mental? Ele começa a lançar conceitos na sua mente, conceitos para que você absorva mentalmente. É essa a ideia. Você vai absorver alguns conceitos para depois ele fazer aplicações em cima destes conceitos. Então ele vai, é como se ele fosse colocando, né, o alicerce ali para ir levantando depois a parede. Então estes conceitos eles vão ser sedimentados na base. Vamos lá. Então, meus irmãos, a gente pode parar um pouquinho aqui e dizer o que é a arca. O que representava essa arca? A arca da aliança, a arca do concerto. Então, afinal, o que é a arca? Né? Nessa representação que ele está trazendo para os obreiros ali de Portugal. O que é a arca? Ele vai começar a aproximar a figura da arca com a figura da Igreja Maranata. Vejam só, ele vai aos poucos, mas ele começa aqui, prestem atenção. O que representava essa arca? E ele vai dizer aqui, ó, a arca é a obra que Deus realiza no nosso coração. O que é a obra que Deus realiza no nosso coração? É a obra do Espírito Santo e ela é realizada em que lugar? Na Igreja Maranata. Por quê? Fora da Igreja Maranata, você é considerado um caído, um apóstata, alguém que está fora da revelação. Então, e eu estou entendendo aqui dentro deste contexto de mensagens da Igreja Cristã Maranata. Quando ele fala a obra, você já associa, até por um gatilho mental, você já associa obra com igreja. Ok? Então, o que é a arca? A arca é a obra. E mesmo que ele diga a obra que Deus realiza no nosso coração, mas a ideia é que a arca ela está relacionada à Igreja Cristã Maranata, tá bom? E ele vai continuar dizendo, é a obra que Deus está realizando, onde? Até hoje na nossa vida, é a salvação, onde? É o batismo com o Espírito Santo, onde? São as manifestações dos dons espirituais, onde? Essas coisas só acontecem. Ele está fazendo referência de coisas que acontecem no âmbito da Igreja Maranata. Perceberam? Eu sei que você que está vivendo na Igreja Maranata, você tem condições de perceber isso. Talvez uma pessoa
que nunca esteve na Maranata tenha mais dificuldade, mas você tem condições de receber, de entender. Talvez essas coisas você não tenha parado para pensar nisso, mas obra é igual à Igreja Cristã Maranata. Agora ele diz, arca é a obra, obra é a Igreja Maranata. Esta é a preparação que ele está fazendo, porque depois ele vai falar sobre a importância que você deve dar à arca e você vai entender pelo gatilho mental que ele já instalou na sua mente a importância que você deve dar às atividades da igreja, ok? Vamos em frente. Então, o poder de Deus se revelou a nós. O poder de Deus se revelou a nós, tá certo? Vamos pular, porque tem muita coisa, senão a gente não chega ao final. Vejam só. Então, ele já começou a associar, já fez o trabalho de associação de arca com a Igreja Maranata. E agora, ele vai mostrar para vocês que a arca era muito importante, que ela tinha um lugar especialíssimo. E você vai entender que a igreja também tem que ter este lugar especialíssimo na sua vida. Vamos lá? Depois para Ecrom, caminho da arca. Eles ficaram com tumores, quando a arca chegou no termo dos filisteus. Eles ficaram com tumores, com hemorroidas, coisas terríveis, até que ela foi parar em Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab, um levita. Eu sei que os irmãos conhecem o assunto, eu queria perguntar, quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos a arca ficou ali. O que aconteceu? A Bíblia fala alguma coisa que aconteceu ali? Absolutamente nada, nenhuma experiência viva com a arca de Deus. Bom, o que ele está querendo fazer aqui, vocês vão entender mais adiante, é dizer o seguinte, essa arca, quando ela retorna, ela vem em caminho de volta do termo dos filisteus para Israel, então, primeiramente ele pulou, talvez aqui, né, porque iria atrapalhar a conexão dele, ele pulou Bet-Semes. Essa arca ela foi até Bet-Semes, de Bet-Semes que ela foi para Kiriat Jearim. Então o que acontece? E ali ela ficou na casa de Abinadab. Na casa de Abinadab ela ficou aqui, então, ele disse 20 anos. E depois que Davi foi buscar a arca, no caminho de volta aconteceu o incidente com Uzá e ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que na casa de Obed-Edom, a família de Obed-Edom foi abençoada porque a arca estava ali. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, ficou 20 anos na casa de Abinadab e a Bíblia não falou nada. Então ele já presume que então 20 anos ali e ninguém foi abençoado. Então, o que é interessante é o seguinte, é a capacidade que eles têm de ficar colocando coisas na Bíblia. Ora, se a Bíblia não disse nada, não significa uma nem outra coisa. A Bíblia não falou nada, mas ele presume e vai trazendo aquilo com toda a autoridade de alguém que é um homem de Deus, um líder da igreja. E as pessoas vão assumindo isso como se fosse uma verdade. A minha sugestão é para que você fique com o que está escrito, tá certo? Não deixe que as pessoas fiquem colocando coisas na Bíblia, nem modificando coisas da Bíblia, porque isso pode fazer você se perder no caminho. Então vejam como ele dá sequência. Mas ela ficou ali, talvez num canto da casa, esquecida. Então é como eu falei, ele está presumindo que a arca ficou 20 anos e se a Bíblia não fala que as pessoas foram abençoadas, como falou sobre Obed-Edom, então provavelmente ela ficou num canto, jogada, esquecida, ou seja, não deram à arca a atenção que ela merecia e por isso as pessoas não foram abençoadas. Então vejam aqui, olha meus irmãos, vocês têm que ser assim, bem assim, atentos a essa jogada. O que ele está querendo dizer? Que se você não cuidar bem da igreja, a sua casa não vai ser abençoada. E aí ele vai dar o outro exemplo de, onde as pessoas foram abençoadas. Então a ideia é essa, olha, você não está priorizando a igreja, você não está cuidando da igreja, ela não tem um lugar especial na sua vida, você não prioriza a igreja,
Vão se passar 20 anos aí e você, né, não vai prosperar, não vai para frente, não vai ser abençoado, ok? Entenderam como as coisas funcionam? Ele não jogou essas palavras aqui à toa, assim, para nada. É para poder lançar essa ideia na sua mente. Vamos lá, você tem que cuidar e priorizar a igreja. Vamos continuar. Meus irmãos, a primeira lição que nós temos aqui, nós temos um bem precioso no nosso coração, que é a Arca de Deus. O que é o bem precioso? É a Igreja Maranata da sua vida. Tá certo? Deus realizou uma obra no nosso coração, obra extraordinária, ou seja, é aquilo que a Igreja Maranata fez nesses 55 anos de existência. Uma obra de salvação, uma obra dinâmica, os dons espirituais, os cultos que nós temos tido. E agora, acredito que você não tem mais dúvida de que ele esteja se referindo à Igreja Cristã Maranata. Então, essa arca, que é esta obra, que é o culto que eles realizam na Igreja Maranata. Vejam como as coisas, né? Porque por mais que ele tente disfarçar e fazer a coisa mais, assim, usando palavras, mas no final eles sempre acabam se descuidando e deixando claro o que eles queriam dizer. A arca é a obra que eles chamam, que é a igreja. Tá certo? Os cultos que temos tidos, olha só, os cumprimentos dos dons na evangelização junto com os jovens, onde? Nas nossas igrejas. Perceberam? Então, olha o bem precioso. É a igreja. É a igreja. Eu espero que você tenha conseguido perceber isso. E ele continua. Ele deu aqui até um exemplo de batismo e tal, porque ele precisa mostrar para Gedeuti que ele está conseguindo resultados. Porque Gedeuti não está financiando ele na Europa para não ter resultados, não é verdade? Então ele tem que dar resultados. Eu fico imaginando a angústia do pastor Gerson quando ele é constantemente cobrado, e Gedeuti liga e Gedeuti cobra mesmo, e ele precisa apresentar resultados. Então ele está aqui dando uma sinalização para Gedeuti que as coisas estão andando muito bem. Não é isso que nós sabemos, ok? E ele vai dizer mais. Olha só, em todos os lugares da Europa, Deus está fazendo uma obra gloriosa. Ou seja, ele estava falando da arca, que tem que ser priorizada, e agora está falando da igreja. E na Europa, Deus está fazendo uma obra gloriosa, essa obra que é a arca. E nós temos que valorizar a arca. Vejam, ele fala da igreja, ele fala da obra e ele fala da arca. Ele fica jogando com as palavras, mas você está recebendo uma mensagem de que você precisa priorizar a igreja, as coisas da igreja. É isso que eles estão colocando na sua mente o tempo todo. Não é Jesus, não é o cristocentrismo, não é a obra de Jesus, não é os princípios de Jesus, não são os exemplos de Jesus, mas é a igreja. A igreja é o centro. É ela que você tem que priorizar. Ela é a arca. Ela é a coisa mais importante que tem. Tudo gira em torno da arca. Todo culto, todo ritual, todas as atividades, tudo gira em torno da arca que está lá no lugar central. Perceberam? Bom, nós temos que zelar por isso. Ela não pode ocupar um lugar secundário no nosso coração. Entenderam agora a história lá de Kiriat Jearim? 20 anos. E então, vejam só, não pode. Você tem que priorizar a igreja. Ela não pode estar em segundo lugar. Meus irmãos, qualquer cristão de uma igreja cristã evangélica genuína sabe que em primeiro lugar é Deus, primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a sua família. Família, tá certo? E o ativismo religioso vem somente depois. Então, aqui eles invertem as coisas. Eles querem que o ativismo religioso esteja na frente, junto com Deus, inclusive. Porque eles ficam misturando as coisas. Deus, obra e igreja. Então, tem que estar em primeiro lugar. E aí justifica o fato de você largar a sua família, de você deixar
necessidades até básicas da sua família para se dedicar à igreja, para gastar dinheiro com a igreja, para oferecer serviços voluntários para a igreja. Aí justifica, porque afinal ele está mostrando aqui que a arca tem que ser priorizada. Não pode ficar em segundo plano, senão você não vai ser abençoado. É igual na Universal. Você não deu o dízimo, você não vai ser abençoado. Você pode ficar na igreja, frequentar a igreja 40 anos. Ah, mas você não é fiel no dízimo? Tá, pronto, então você não vai ser abençoado. Então é como se Deus fizesse essa troca. E a graça deixa de ser graça. Mas vamos em frente. E ele continua aqui o trabalho mental para que as pessoas se dediquem. Ele está precisando que as pessoas se dediquem à igreja. Por quê? Porque ali na Europa, principalmente, tem um problema de até das pessoas terem condições de ficarem servindo à igreja como fazem aqui no Brasil. Então ele tem que realmente reforçar estas coisas na mente das pessoas. Vamos lá. Mas olha o que aconteceu. Quando Davi, ao invés de buscar isso, para nós, né, líderes, isso é para nós, líderes, os obreiros, os ungidos, diáconos e pastores. Então agora, olha só, preste atenção, liderança. Nós temos que valorizar a obra no nosso coração. Esse negócio de no nosso coração é só para poder, né, não ficar assim tão claro que ele está querendo dizer que você precisa valorizar a igreja. Nós que estamos aqui em Portugal, nós temos que valorizar. Aí agora ele se policia, diz, temos que valorizar a obra no nosso coração. Depois aí ele acaba revelando que não é nada disso, que é a igreja mesmo que ele está se referindo. Nós que estamos aqui em Portugal, nós temos que valorizar esse lugar. Quando eu escutei ele falando isso, eu até entendi. Puxa vida, ele está levando as pessoas a valorizarem até a nação que eles estão vivendo ali, trabalhando. Não, ele estava falando da igreja, em especial do Manaim. Ele quer que você valorize. Por quê? Porque as pessoas precisam trabalhar no Manaim de graça. Precisam. Você precisa ser voluntário. Alguém tem que cuidar daquele lugar. Então ele vai ficar o tempo todo fazendo este movimento. Nós temos que valorizar este lugar, comparando com a arca. Temos que valorizar este lugar. Nós temos que amar este lugar. Meus irmãos, prestem atenção, eles querem que você ame a instituição. Gerson precisa que você ame a instituição para que você entregue em todo o seu coração, sem reservas, para fazer tudo aquilo que eles falarem para você fazer. O que eles mandarem você fazer, você vai fazer. Porque você está fazendo de coração, porque a sua ideia, na sua mente, isto é o próprio Deus, é a arca que tem que ser priorizada. E na verdade eles querem, me perdoem meus irmãos, eu acredito que eles exploram demais as pessoas, em todos os sentidos, tá bom? Com essa ideia de priorização da igreja. Mas vamos lá. Temos que amar esse lugar. Deus nos deu o Manaim. Eles têm que amar o Manaim, trabalhar para ali, não é? Vamos lá. Nós temos que glorificar o Senhor e nós temos que receber também os irmãos de toda a Europa aqui. Nós temos 2 dias de seminário. Alguns países não vão ter esse privilégio. É um privilégio, né? Ouvir essas mensagens que não estão firmadas em Jesus Cristo. Mensagens que estão sendo trabalhadas para que você se dedique cada vez mais à instituição. Então as pessoas têm esse privilégio aí. Tem que estar aqui conosco, ele precisa do Manaim funcionando e cheio. Esta é uma exigência de Gedeuti. Manaim tem que funcionar, porque se o Manaim não estiver funcionando, em vez dele dar receita, ele dá despesa. Então tem que estar funcionando, porque Manaim tem que dar receita. Não pode, Gedeuti não pode fazer um investimento lá para não ter receita. Então ele quer que as pessoas se esforcem, tem que estar aqui conosco. Os irmãos que estão conectados têm que se esforçar. Meus irmãos, você tem que se esforçar, você tem que colocar a igreja em primeiro lugar. Mas e a minha família? Não, a obra tem que estar em primeiro lugar. A arca é o mais importante. Você tem que amar a arca. Mais do que minha esposa? Mais do que a esposa, porque a arca é algo espiritual, está relacionada à sua salvação. Mais do que os meus filhos, mais do que qualquer outra coisa. A arca é o mais importante. Ela tem que estar no lugar especial. Ela tem que ser priorizada. A igreja tem que ser priorizada. E ele quer que você se esforce para isso. A arca, olha só,
tem que se esforçar. Nós sabemos das dificuldades financeiras muitas vezes, nós temos que estar juntos. A arca de Deus está aqui presente. Ele está falando isso porque ele sabe que as pessoas têm dificuldade financeira, porque na Europa as coisas não são baratas. As pessoas têm um salário melhor comparado ao que do Brasil, mas as coisas são muito mais caras. Não é fácil a vida na Europa. E aí ele já sabe que as pessoas vão ter dificuldades, mas ele está dizendo o seguinte: olha, você pode ter dificuldade, mas a obra tem que estar em primeiro lugar. Você pode ter dificuldade, dá um jeito, meu irmão. Não use a desculpa de que você está apertado financeiramente. Faz um empréstimo, pede ajuda para alguém, um familiar, mas não deixe a igreja desassistida, tá certo? Porque senão isso vai dar problema para o Gerson. Mas vamos lá. Está na Europa, a obra de Deus está aqui. Agora vejam a teologia do medo aqui, ó, para você não questionar e nem interferir. Meus irmãos, ele não só não quer que você questione nada, porque a verdade é absoluta, o que eles falam, você não pode questionar nada, você tem que aceitar tudo. E eles vão trabalhar na sua mente para você aceitar tudo calado, aceitar mesmo até a ser humilhado calado. E eles também não querem que você interfira em nada, eles não querem que você dê opinião, eles querem simplesmente que você aceite. Gedeu te mandou fazer assim, faça assim. Não, mas não era melhor fazer de outra forma? Não interessa. Não interfira, não toque. Não coloque aqui a sua opinião. Faça apenas o que Gedeu te mandar fazer e o Gerson mandar fazer. Essa é a ideia. Vejam só. E o que aconteceu? Davi, meus irmãos, quis fazer o melhor, mas ele esqueceu de uma coisa fundamental. Ele esqueceu de buscar na palavra. Então ele vai falar que não consultou os levitas para saber como é que a arca deveria ser transportada. E ele diz, o que aconteceu? A arca foi transportada num carro de bois, exatamente como os filisteus levaram. De fato. Então ele diz o seguinte, os filisteus levaram a arca embora, levaram ela num carro de boi, tá certo? Aí vejam só o que ele vai falar agora, meus irmãos. Vejam só. Os filisteus levaram a arca num carro, Deus exerceu juízo. Quando Davi trouxe, ele trouxe num carro de bois. Foi puxada pela força da carne. Meus irmãos, a obra de Deus não é realizada pela força do homem. Deus não precisa do homem, Deus não precisa de nós. Ele vai se contradizer sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, olha só, quem precisa trabalhar de graça para nós é você. Deus não precisa, não é verdade? E de fato Deus não precisa, mas eles precisam que você trabalhe. E todo este seminário, essa reunião aí, é exatamente para te convencer a entregar não só o seu dinheiro, dê 10%, dê o seu trabalho, esteja à disposição da Igreja Maranata, coloque a igreja em primeiro lugar. Aí ele vai dizer o seguinte, que quando Davi estava levando a arca, então, no primeiro momento, quando ele saiu com ela da casa de Kiriat Jearim, então o que aconteceu? Ele estava levando num carro de boi que não era a forma correta. Tinha uma forma toda especificada, desde a época do deserto, a forma de se transportar a arca. Então, o boi puxando a arca é o que ele diz? Foi puxada pela força da carne. Meus irmãos, essas associações que eles fazem, elas, olha só, pergunto eu, como foi que a arca saiu do termo dos filisteus até chegar em Bet-Semes? Porque primeiro ela foi para Bet-Semes, depois que ela foi para Kiriat Jearim. Como foi? Ela foi em carro de boi, puxada por vacas, salvo engano. Mas assim, o mesmo animal, né? Foi puxada por animais. E foi o próprio Espírito de Deus que conduziu, eles colocaram e ninguém estava ali na condução daquele carro de boi. Eles colocaram a arca e a arca se encaminhou para os termos de Israel sozinha. Porque o próprio Deus conduziu, o próprio Espírito de Deus, vamos dizer assim, foi que conduziu. E quem é que estava puxando a arca? Eram os bois, ou vacas, tá certo? Então lá não era a força da carne, agora é a força da carne. Ou seja, meus irmãos, esse negócio de ficar fazendo essas associações, vejam só, veja a história, veja
tire o ensinamento da história. Mas esse negócio de ficar fazendo esse tipo de associação, isso aí é um pretexto para ele poder falar com você o que ele quiser, porque na verdade ele quer te dar um puxão de orelha e colocar medo em você. Vamos continuar? Vamos lá. Deus não precisa do homem, Deus não precisa de nós, mas nós fomos chamados. Os anjos poderiam fazer aquilo que nós estamos fazendo, mas Deus nos escolheu, Deus escolheu você e a mim, Deus escolheu a nós para estarmos realizando esta obra. Ora, um grande privilégio trabalhar para Gedeuti, tá certo? Um grande privilégio. Deus te escolheu para isso, não é? Então vamos lá. O nosso Deus é o Deus da guerra, é o Deus da força, é o Deus da vitória, mas é pelo Espírito. Então ficou na casa de Abinadab. Nós não temos nenhum relato bíblico, aí a mesma coisa. Olha só, existem essas coisas que são reforços. Né? Ele lança o gatilho e ele vai fazendo reforços ao longo para ver se aquilo está, né, ficando bem fixado na sua mente. Se você não priorizar a igreja, você não vai ser abençoado. Entendeu? Então, aí os bois tropeçaram, né? A força da carne tropeçou, os bois tropeçaram, Uzá colocou a mão para poder segurar e morreu. Então isso foi um juízo. Então cuidado, hein? Não coloque a mão nas coisas que Gedeuti está mandando você fazer. Aceite do jeito que ele mandar você fazer, não questione e não dê opinião, entendeu? Faça simplesmente o que ele quer que você faça e ponto final. Tem que mandar respostinha? Mande a respostinha. Tem que mandar link? Manda link. Tem que fazer seminário? Faça seminário. E assim vai obedecendo que vai dar tudo certo para você. Pelo menos você vai ficar aí sem ser chamado a atenção e sem ninguém ficar apontando e falando que você vai sofrer juízo ou que você não vai ser abençoado. Meus irmãos, colocar a mão naquilo que Deus tem realizado é algo que não procede do Espírito Santo. Ele vai agravar isso mais lá para frente, mas ele já faz a preparação mental aqui, tá certo? Isso é uma preparação mental para você não interferir naquilo que vem lá de Gedeuti. E vamos lá. E o governo dessa obra da Maranata, né, Gedeuti, né, está nas revelações do Espírito Santo. Não, meus irmãos, é aquilo que Gedeuti mandar fazer e ponto final. Todo mundo sabe disso, tá certo? Esse negócio do Espírito Santo, eu não sei se ainda tem alguém aí dentro que acredita nisso. Ou se talvez fique aí por conveniência, mas não sei, né? Não vou até dizer que ninguém mais acredita nisso não, mas eu acho que muita gente já não acredita mais nesse negócio, já está percebendo que é a Gedeuti que manda e é do jeito que ele quer e ponto final. E tem que obedecer. Né? Nós temos a palavra revelada, olha só eles têm a palavra revelada. E nós temos que valorizar isso. Uzá tocou na arca, olha só, aí ele vai começar, tocou na santidade de Deus. Olha que coisa grave, meus irmãos. Uzá tocou na arca, tocou na santidade de Deus. Lá na frente, você vai entender melhor o que ele está fazendo com você aqui no desenrolar desta mensagem. Vamos lá? Às vezes, meus irmãos, nós temos as nossas opiniões. Então, percebem aqui agora? Então, a arca é a obra é a Igreja Maranata. Uzá tocou na arca, que estava sendo puxada por bois, que é coisas da carne. Ou seja, se você pode até ter opiniões, você pode pensar, porque você é um ser pensante. Não é pecado. Nós temos nossas ideias, temos opiniões a respeito de certas coisas, mas quando Deus revela, a nossa razão é jogada por terra. Olha só o que ele está fazendo. Você é um ser inteligente, você tem condições de perceber as coisas, mas ele quer que você anule o seu raciocínio, que você pare de pensar. Simplesmente aceite tudo aquilo que eles falarem para você fazer. Meus irmãos, eu acredito que a palavra mais adequada para isso é manipulação de pessoas. Se você pensa diferente, pode deixar nos comentários, não tem problema nenhum. Mas o que é a revelação? A revelação é aquilo que eles falarem. É aquilo que eles mandarem você fazer. Entenderam? Então isso é inquestionável. Inclusive, você pode estar vendo que a coisa está de mal a pior. Olha, não, mas isso é coisa da sua cabeça. Você tem que aceitar porque é Deus que está operando, está fazendo. Então, pare de pensar. Pessoas que pensam não interessam para seitas, tá certo? Eles querem pessoas somente que obedeçam cegamente. São essas pessoas que interessam. Senão, eles não conseguem, entendeu?
tirar todo o proveito possível deste trabalho que eles estão fazendo e que está edificando uma instituição. Vamos lá. Mas quando Deus revela, a nossa razão ela é jogada por terra. As revelações de Deus são soberanas. É a história do absoluto. As revelações são soberanas, elas são magnânimas. Olha só que palavra bonita que ele usou. Magnânimas, elas são completas para a nossa vida. E nós não podemos tocar naquilo que é do Senhor. Ou seja, não dê opinião. Não interfira em nada. Apenas obedeça. Entenderam, irmãos? Apenas obedeça. Obedeça Gerson, obedeça Gedeuti. Apenas obedeça, não questione. Mas ninguém presta contas, não interessa. Mandaram você comprar, mandaram você trabalhar de graça, só faça, só obedeça, não questione, não procure. Mas a igreja não tem dinheiro para fazer isso aqui? Não pergunte, não questione, apenas obedeça. A igreja não podia pagar para ter esse serviço, tal, até dar um alívio para os irmãos. Não questione. A ideia é essa, tá bom? Vamos lá. Agora, uma preparação mental aqui para poder usar a sua casa. Olha só essa mensagem dele, né? Ele usando tudo aquilo que ele precisa de vocês aí. Ele precisa que você não questione, ele precisa que você trabalhe, ele precisa que você ceda a sua residência para poder eles fazerem trabalhos para não ter que pagar aluguel, ok? Não vai pagar aluguel, então ele precisa da sua casa. Ele precisa da sua casa. Então vamos lá. Agora ficou 3 meses. Quando Uzá morreu, Davi ficou triste e tal. Aí um geteu, um homem de Gate, ele foi abençoado e toda a sua casa. A Bíblia diz que toda a sua casa e tudo que ele tinha. Nós sabemos que alguns irmãos têm abrigado pontos de pregação. Trabalhos novos nas suas casas. Lógico, né? Não vai dar despesa para a igreja. A água é sua, a luz é sua, o trabalho é seu, a cadeira é sua. Se tiver um lanche é você que vai dar, a igreja não vai gastar com nada. Ok? Não vai gastar com nada, a igreja não gasta com nada. Aí ele vai dar o exemplo dele, porque ele sempre tem um exemplo dele maravilhoso, porque ele é uma pessoa muito bem sucedida, não é? Olha a posição que ele está. Então ele se coloca como uma referência. Meus irmãos, quando ele colocou lá, começou a igrejinha lá, sei lá, na casa dele lá em São Paulo, meus irmãos, era outra coisa, era outra situação. Ele mesmo falou, isso aí era 40 anos atrás. Será que a igreja hoje precisa disso? Será que a igreja naquele tempo tinha os 2 bilhões de recursos que ela tem hoje? Pense nisso, meus irmãos. Ele está dando exemplo, ele é bem sucedido. Ele quer que você olhe para ele e você almeje estar no lugar dele. Não é? Olha, cheio de benefícios, especialíssimos, muito considerado, cheio de poder, tá bom? Ele que manda, todo mundo para servir. Então ele é a referência, ele quer que você olhe para ele como uma referência, como se você fosse chegar a ocupar uma posição como a dele. Ele é a referência para você, tá certo? Eu sugiro que você tenha Jesus como referência, tá bom? Que vai ser muito melhor para você. Mas vamos lá. Aí ele falou que a igreja ficou 3 meses, olha só que coincidência, a igreja ficou 3 meses na casa e ele foi muito abençoado, é abençoado até hoje, né? Que eu saiba, tem bastante tempo, pelo menos lá em São Paulo, eu não sei dizer, mas salvo engano, ele morava no imóvel da igreja. Alguém, se puder, confirme isso para mim. Mas o tempo que ele ficou em São Paulo, ele morava no imóvel da igreja. Salvo engano, era o salão embaixo e o apartamento dele em cima. Tá bom? Então, Gerson sempre foi muito abençoado pela Maranata. Muito abençoado pela obra Maranata. Tá bom, irmãos? Eu acho bem interessante, porque cada vez que eu coloco um vídeo, recebo tanta informação sobre as pessoas, né? E aí a gente olha um aqui, depois você olha aqui e fala, meu Deus, como as pessoas são ingênuas, né? Mas enfim, vamos lá. Então ele deu o testemunho pessoal e Deus certamente tem abençoado você e vai continuar abençoando. Agora olha só, coerência não interessa. Gerson é uma pessoa inteligente e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Meus irmãos, Gerson não é ingênuo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele construiu esta mensagem com um propósito. E para ele não interessa coerência, interessa o propósito. Coerência não importa. Vejam só. Eu queria dar uma palavra de esclarecimento. Tem um homem chamado Obed-Edom que virou porteiro do templo.
e também eram homens valentes descendentes de Obed-edom. Nós não temos certeza se é o mesmo Obed-edom. Se for o mesmo, tá aí a bênção. Não interessa, ele quer dizer o seguinte, que se você deixar que a igreja fique na sua casa e fique ali instalada, para poder dizer, olha, tem igreja na Europa, tem igreja na Itália, tem igreja não sei aonde, tá lá na casinha da pessoa lá. Se você deixar que a igreja fique na sua casa, você vai ser muito abençoado, tá certo? Tão abençoado que você vai prosperar, você vai galgar mais cargos e funções na Igreja Maranata. Olha aqui, ó, o Obed-edom, Deus abençoou a família dele lá atrás, e lá no templo ainda tinha um porteiro que chamava Obed-edom. Se era da família do Obed-edom, não interessa, o importante é que você fique com essa ideia. Se você realmente priorizar a igreja, você vai subir nos cargos da igreja. A ideia é essa aqui, tá bom? Não interessa se é ou se não é. Então, o Senhor revelou que essas reuniões de obreiros serão uma nova bênção para nós. Aí, olha só que coisa que ele fala aqui, ó. Deus precisa da nossa instrumentalidade. Aí ele lembrou, opa, eu acabei de falar que Deus não precisa de nós. Aí ele vai tentar corrigir. E olha como ele vai corrigir. Olha a coerência dele. Ele quer nos usar, embora ele não precise de nós, mas ele quer nos usar. Ele quer usar a sua vida. Ora, meus irmãos, pensa comigo aqui. É muito simples. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você, mas precisa do seu trabalho. Quem é que faz o trabalho que você faz? É você. Irmãos, que história é essa de que Deus não precisa de você? Eles falam isso para dizer que é você que precisa, é você que tem que se rastejar aos pés de Gedeuti e de Gerson. Você tem que rastejar, deixa ele bater, deixa ele pisar, deixa, né, ele cutucar. Nós vamos chegar mais à frente. Deixa eles fazerem o que eles quiserem, deixa eles te humilhar, aceita tudo, rasteje aí. Rasteje como um ser rastejante aí. Tá certo? Porque você é que precisa da igreja. Meus irmãos, é a igreja que está precisando de você e muito. E muito. Tanto é que ele está fazendo essa reunião porque eles estão precisando e muito de você. Tá certo? E eles estão morrendo de medo de mais pessoas saírem, porque muitas pessoas estão se desligando. Para que você saiba, por exemplo, Belo Horizonte, mais de 1.000 pessoas já saíram da Igreja Maranata e já foram para as igrejas presbiterianas. Um pastor presbiteriano fez essa revelação agora há pouco. Eles já receberam mais de 1.000 pessoas da Igreja Cristã Maranata só em Belo Horizonte. E aí? É pouco? E ele está dizendo, Deus não precisa, olha meus irmãos, a soberba, o desprezo, Deus não precisa de você, mas precisa do seu trabalho, tá? Irmãos, eu fico triste até de ver uma pessoa que sabe o que está falando, ele sabe, ele construiu isso, e falar isso para você. Deus não precisa de você, mas precisa do seu trabalho, da sua E o que é instrumentalidade? Você é o pedreiro, vai lá fazer o serviço de pedreiro. Você é eletricista, vai lá fazer o serviço de eletricista. Você é instrumentista, vai lá tocar. Você é um varão, vai lá ficar à porta. Vai lá limpar a igreja. Você é mulher, vai lá lavar o banheiro do Manaim. Vai lá limpar o chão. Vai lá lavar o pano de chão. Deus não precisa de você, mas precisa que você trabalhe na Igreja Maranata. Precisa da sua instrumentalidade. Incoerência absoluta, mas coerência não importa, não é mesmo? Vamos lá. Ele quer usar a sua vida, né? Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá, reforço mental sobre Arca, Obra e Igreja Maranata. Ele falou lá atrás, agora ele vai reforçar porque ele vai avançar um pouquinho mais. Olha só, a Arca da Aliança, ela é a figura da obra de Deus, onde a presença de Deus é notória. Onde nós temos visto isso? A Arca é a obra. E onde é que você tem visto isso? Eu vou repetir, olha só, ele faz questão, eu vou fazer um reforço do meu gatilho mental. É um gatilho mental, irmãos. Eu vou repetir nos nossos cultos. A arca é a obra. E onde é que você tem isso? No culto da Maranata. É a Igreja Maranata. Entenderam? Numa reunião como essa, no trabalho dos jovens nas ruas. E vamos lá. Então a presença de Deus, meus irmãos, tem sido gloriosa nos cultos domésticos. Nos cultos domésticos. De onde? Da Igreja Maranata. Que obra é essa? Que arca é essa? É a Igreja Maranata. Agora, ele precisa que o culto funcione. O doméstico. Irmãos, eles não deixam tempo para nada para você, não é verdade? Até a sexta-feira ele quer ocupar, né? E ainda quer te monitorar. Então, vejam só.
Ele dá um testemunho do culto doméstico, do Zoom, liga às 8, a presença de Deus, a arca está ali dentro. A arca. É a Igreja Maranata. Está lá, o culto está na sua casa. Então, o temor é o mistério e a glória é a revelação do Pai, é o Espírito Santo operando na igreja. Então, aqui ele fala de Jesus. Jesus está presente e se revelando. Ele só cita Jesus. Às vezes que ele fala de Jesus, só citando Jesus, assim. Mas o que Jesus ensina não fala nada, não. Né? Agora, a técnica de condicionamento mental para você aceitar abusos. Preste atenção, isso é muito importante. Eu acredito que seja a parte mais importante desse vídeo. Né? E o que é interessante é o que eu vou ler também no final, hein? Senão você vai embora e você vai perder uma coisa muito interessante. Então vejam só, mas isso é muito importante realmente. Eles querem fazer você aceitar abusos calado, rastejar, ser humilhado, ser maltratado, ser tratado com grosseria e ficar quietinho, bem obediente, bem subserviente. Vejam só. Às vezes, meus irmãos, Deus tem que nos corrigir. Deus tem que nos corrigir, tá certo? E ele vai usar quem para te corrigir? Gedeuti, Gerson, né? Com coisas difíceis. Muitas vezes nós recebemos uma repreensão do Senhor. Ele mistura a repreensão de Deus com aquilo que eles fazem com você. O que ele faz com você, é Deus que está fazendo. Então aí você aceita. Nós, pastores ungidos, nos sentimos às vezes injustiçados. Ele se incluiu ali, né, para poder, né, não pegar muito mal, para dizer que ele quer fazer com vocês o que eles quiserem. Nós nos sentimos muitas vezes injustiçados. Por que será que você se sente injustiçado? Dentro da igreja. Por quê? Porque eles são muito justos com você? Será que você se sente injustiçado à toa? Será? Vocês, irmãos, obreiros que estão conectados conosco, diáconos e pastores ungidos, mas principalmente diáconos e obreiros, são aqueles que estão abaixo dele. Principalmente, vocês precisam aceitar isso que eu vou falar agora, ó. Às vezes se sentem injustiçados, né? Porque eles ficam só dando tarefas, cobrando coisas de vocês, e aí, de repente, você se sente injustiçado, obreiro e diácono. Talvez não devesse ser chamada a atenção daquela maneira. Ele reconhece que eles são grossos com as pessoas, que eles são grosseiros com as pessoas, que eles tratam mal as pessoas que estão trabalhando para eles, e às vezes eles são grosseiros com as pessoas. Eles humilham pessoas. Gedeuti humilha pessoas no YouTube, humilha pastores, humilha a irmã que falou que o culto poderia terminar na hora certa, a outra que falou do almoço. Ele humilha as pessoas, chamou a professora de rolha, enfim. Vejam como o Gedeuti trata, por exemplo, Josias. Veja como o Gedeuti trata o Josias. É o exemplo melhor para você. Você quer isso para sua vida? Você quer isso para sua vida? Ah, bom, se for um bom salário, até aceito. Irmãos, eu não aceito. Não aceite isso, por salário nenhum. Tá certo? Tenha dignidade. Tenha dignidade. Você tem condições de exercer a sua profissão e de fazer jus à sua remuneração sem necessitar de humilhações. Sem necessitar de humilhações. Você pode, você consegue. Não aceite isso não. Tenha dignidade. Não aceite. Não aceite. E esta mensagem do Gerson é para fazer você aceitar. Especialmente você, diácono e obreiro. Então ele diz, talvez não devesse ser chamada a atenção daquela maneira. Talvez, né? Foi grosseiro com você, talvez, né? Não devesse agir assim com você, né? Fazem isso com as mulheres também, né? Então ele diz, mas existe um elemento espiritual. Olha o elemento espiritual. É que Deus corrige ao filho que ama. Então, ele é grosseiro com você e diz que é Deus que está te corrigindo? Ô, irmãos, pelo amor de Deus, preste atenção no que o Jefferson falou aqui. Ele é grosseiro, ele te humilha, ele te maltrata, ele é grosso com você. Ele diz, é Deus que está te corrigindo. Ô, irmãos, né? No mínimo, ele deveria ter a hombridade de dizer o seguinte, não, eu já tratei algumas pessoas comigo, inclusive eu quero pedir perdão, ir lá e pedir perdão para as pessoas. Ele deveria pedir perdão e não ficar dizendo, não, tem que pedir perdão não, é Deus que está corrigindo a pessoa. Então você vai e humilha uma pessoa e ainda diz para ela, não é Deus que está te corrigindo, não fiz nada de errado. Ô, irmãos,
Como que você aceita uma coisa dessa? Como que você aceita uma coisa dessa? Isso não é uma coisa de igreja. Isso não tem nada de Jesus nisso, irmãos. Deus corrige ao filho que ama. Deus nos corrige. Nessa trajetória de vida espiritual, por quantas vezes nós fomos corrigidos, né? Quantas vezes, né? Nós todos aqui, os pastores que estão aqui, os pastores que estão conectados, os ungidos, certamente os diáconos e obreiros, né? Mas o nosso sentimento não pode ser injustiçado, ou seja, te trataram mal, te humilharam, te desrespeitaram a sua mulher. Olha, mas não tenha sentimento de injustiça não, é Deus que está te disciplinando. Aí ele diz, sabe por quê? Muitas vezes o Espírito Santo toca num ponto que nós achamos que estamos corretos. E às vezes até ele sempre reconhece que você não deveria ser tratado com grosseria, que muitas vezes você está certo. Mas você tem que aceitar, mesmo eles estando errado. Aceite como se fosse Deus tratando com a sua vida. Deus tem que tratar com a vida dessas pessoas grossas. Deus tem que derrubar essas pessoas desse pedestal, que acham que podem humilhar as pessoas e fazer o que bem quiserem e depois ainda dizer que é Deus que está fazendo. Não é? Deus devia chutar esse banquinho. Não é? Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Mas com aquilo, Deus quer provar, primeiro, a nossa fidelidade a Ele. Ou seja, Ele te humilha e está querendo... Eu vou ver se o Solon é realmente fiel a mim. Gedeuti, vai lá e humilha ele no YouTube. Ô, irmãos, deixa eu ver então se a Roseli é fiel a mim. Gerson, vai lá e maltrate a Roseli. Ô, irmãos, eu não acredito que você engole uma coisa dessa e não percebe nada. E se você está sendo injustiçado, ele volta a repetir, hoje, por algum motivo qualquer, seja fiel a ele. Está sendo injustiçado? Fica calado. Não fala nada, não reclama não. Não manda mensagem pro Solo nem pro Joaquim não, viu? Aceita caladinho aqui, não desabafa não, como fez uma irmã outro dia, que gravou um testemunho, nós colocamos no canal. A irmã precisava desabafar de tanto que ela sofreu na Igreja Maranata. Né? Seja fiel ao dono da arca. Quem é o dono da arca? Ele diz ao Deus Todo-Poderoso? Não. O dono dessa arca aí tem nome, tá certo? Gedeuti, Gerson Belucci. Esses são os donos da arca. São eles que mandam, tá bom? E eles vão dizer que é Deus, que aí você aceita com mais facilidade. Segundo, Deus... Olha, aqui o absurdo maior. Deus faz uma coisa para testar você, para mostrar um outro erro, uma outra falha, mas que ele não quer expor a todos, mas ele quer falar com você. Então vejam só o absurdo. Esse aqui merece um troféu, né? Merece um troféu. Esse merece um troféu. Irmãos, prestem atenção. Ele está dizendo o seguinte: vamos imaginar uma coisa aqui, ó. Você está ilegal aí na Europa aí. Você é um ilegal. Você está fazendo uma coisa errada, que é errada. Você é ilegal. Você não deveria estar fazendo as coisas que não são de acordo com a legislação do país que você está. Estou dando um exemplo aqui. Então tá, você é ilegal. Você sabe que está errado. Isso não é certo. Isso está contra a vontade de Deus. Está contra a Bíblia. Deus não quer que você faça as coisas erradas. Entenderam? É exemplo. Então tá, aí você está fazendo uma coisa errada, e Deus então vai te corrigir porque você está fazendo uma coisa errada. Aí como é que Deus vai te corrigir? Deus não vai te corrigir revelando a sua situação para o governo do país que você está, para os órgãos do governo, para que eles venham, entendeu? E apliquem em você a punição. Não. Deus vai te punir assim. Gedeuti vai te humilhar. Gerson vai te humilhar. Ô irmãos, pelo amor de Deus, como que você engole uma coisa dessa? Você está fazendo alguma coisa errada e a forma que Deus tem de te humilhar é Gerson te maltratando? É Gedeuti te maltratando? É assim? Então você peca lá, não sei o que lá, aí Deus vai usar o Gedeuti para te humilhar. Gerson para te humilhar? Ô irmãos, por favor. É muita ingenuidade. O Espírito Santo é justo, ele é amoroso. Oh, como ele é amoroso. A gente vê isso toda a escola bíblica. Como o Espírito Santo tem sido amoroso com as pessoas. Eu li hoje, está no comentário que eu li hoje no canal, eu não sei qual é dos canais, mas uma pessoa contando da irmã que foi humilhada
em uma escola bíblica, porque ela mandou uma sugestão. Acabaram com essa mulher lá na igreja, tá certo, irmão? Só para você saber. Tá lá no comentário, leia lá o comentário lá no canal. Leiam lá o que fizeram com a mulher, tá certo? Agora, a mensagem dela, aceite tudo calado. É Deus que está te provando, Deus está te corrigindo. Quem sabe, né? Você não fez alguma coisa errada em outro lugar e Deus está usando aqui agora, né, Gedeuti, para te humilhar. E fique caladinha e aceite tudo calada. É isso que Gerson quer, é isso que eles querem, que você aceite tudo, você aceite abusos. Essa é a preparação mental, para você aceitar abusos de autoridade religiosa. É isso que eu estou me referindo, entenderam? Esse tipo de abuso que eu estou me referindo. Mas vamos lá. Ele não quer nos expor, ele quer cuidar de nós. Olha só, Deus quer cuidar de nós, fazendo você ser humilhado na Maranata. E muitas vezes Deus permite o castigo, ainda vão te castigar ainda. Deus permite juízo sobre a nossa vida. Ô irmãos, teologia do medo aqui, cuspida, escarrada, desculpe a expressão, mas ele está sempre por perto. Ele não vai deixar que a tentação, que a provação ultrapasse o nosso limite. Meus irmãos, isso já passou dos limites há muito tempo. Isso já passou dos limites há muito tempo. A Bíblia diz que vem o escape, vem o socorro da parte dele, vem a ajuda, vem a palavra doce. Sabe qual é o escape, irmãos? O escape está naquela porta. Aquela porta, passe por aquela porta. Aquela porta é o escape, de você escapar de pessoas que fiquem manipulando a sua mente e fazendo com que você aceite abusos religiosos calados, humilhações calados. O escape que o Espírito Santo está mostrando para você agora é a porta que sai desse lugar. Esse é o escape. A Bíblia diz, um curvo encai, mas nós nos levantamos, nós nos erguemos, nós estamos em pé. Sabe o que é isso? É o João Bobo. Ele está dizendo, você apanha, puf. Aí todo mundo fica lá batendo no João Bobo. Bate porque ele volta. Bate porque ele vai lá no chão e volta. E ele volta para apanhar de novo. Bate no João Bobo, ele vai lá, bate a cara no chão e volta para você bater de novo. É isso que ele está dizendo. Nós nos levantamos, você apanha, mas eu levanto para apanhar de novo. Nós nos erguemos, nós estamos em pé. Trabalho mental agora para atender as convocações. Meus irmãos, a Bíblia mostra que às vezes as lutas desse mundo, agora ele vai falar das lutas desse mundo, né? Porque ele precisa que você atenda as convocações, mas só que é o seguinte, você trabalha, você estuda, você tem filhos, você tem esposa, você tem marido. Então, são as lutas do mundo que podem prejudicar atender as convocações. Então ele vai falar das lutas do mundo. As lutas financeiras, afinal, olha só, não adianta você dar desculpa que você não tem dinheiro para ficar viajando para atender a igreja em tudo quanto é lugar, entenderam? Não fique usando isso, não. Ó. Você tem problema financeiro, mas olha, atenda mesmo assim. E aqui ele fica repetindo, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ele repete isso várias vezes, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, o apóstolo coloca isso, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então veja quantas vezes ele fica repetindo, que é, se você pensar em não atender o que ele está falando, é a carne que é fraca, mas o espírito é forte. Então aguenta firme aí, levanta, João Bobo, levanta, fica de pé aqui, né? Tem muita gente na fila para poder, né, te bater. Então a carne é fraca, você não quer apanhar, mas o espírito vai fazer você se levantar, né? O espírito está pronto. É a preparação para a prontidão, ele fala do evangelho, da preparação do evangelho da paz e tal, mas as palavras, vejam só, né? Eu vou pular aqui para a gente chegar na cartinha do final. Os dardos inflamados do maligno é esse vídeo, entendeu? Que eles não querem que você assista, porque quando alguém fala para você dos abusos que você está sofrendo, são ataques do maligno. É assim que eles tratam a questão. Em vez de eles examinarem e verem se eles não estão extrapolando, não, eles preferem fazer com que você olhe para as pessoas que estão te alertando como se fossem inimigos, né? Vamos lá. A palavra, aí ele fala da palavra, tal. O nós e eles aqui, ó, sempre tem o nós e eles. Nós temos notado que a cada dia o mundo tem estudado, o mundo evangélico tem estudado menos a Bíblia.
O mundo evangélico tem estudado menos a Bíblia. Eles estão estudando demais na escola bíblica, né? No nosso meio, entendeu? As outras igrejas, o mundo evangélico é tudo, tá certo? Eles não estudam Bíblia, não. Eles fazem teologia para quê mesmo? Todo mundo faz teologia, todo mundo tem escola bíblica que ensina Bíblia. Não, mas eles não querem saber de Bíblia, não. Agora, no nosso meio, na obra, né, nessa arca aqui, né, nós precisamos estudar mais a Bíblia. Né? E aí, olha só, aqui parece até uma piada, né? Nós precisamos ler mais, nós precisamos ter dúvidas, perguntar aos pastores, questionar. Nós precisamos disso, isso vem através do estudo. Você precisa questionar? Experimente, meus irmãos, experimente questionar. Mande um questionamento lá para o presbitério, para Gedeuti. Mande para o próprio Gerson um questionamento sobre esta mensagem dele. Questione esta mensagem dele. Questione essas revelações além da letra. Questione esses exemplos que ele está dando. Questione o Gerson. Veja qual vai ser o resultado. Ok? Nós temos, se bem que eles andam tão desesperados por gente que é capaz até deles também aceitarem um pouquinho de enfrentamento, não é? Olha só, eles têm tudo, eles têm uma escola bíblica, tem material, você não precisa assistir nada fora, você tem tudo na Maranata, tá tudo aqui, meu irmão, você não precisa ver nada lá fora, fique só com o que está aqui, essa é a ideia. Rádio Manaim, YouTube, Instagram, TV Web, de pastor para pastor, Momento da Doutrina, enfim, tem tudo aqui para você aprender a servir a obra, a amar a obra, a cuidar da obra, a dar a sua vida pela obra, a priorizar a obra, e toda a mensagem é a obra, e é a obra, e é a obra. E Jesus, sei lá onde é que está Jesus nessa história, né? Bem longe daí. Aí você abre a palavra e tem o temor, o mistério, é isso que eles querem, que você abra a Bíblia e fique procurando coisa que não tem na Bíblia. Mas vamos lá. Então, olha só, nós temos alguns segredos nesta obra, o clamor pelo sangue das nossas doutrinas, blá, blá, blá. Aí ele vai cativar agora as vaidades e as ambições. Ele sabe que todo mundo olha, né? Ele é o exemplo, né, de pessoa bem-sucedida. E aí as pessoas também querem ser obreiros e diáconos e pastores dentro dessa, né? Às vezes no mundo aí fora não é nada. Aí pelo menos na igreja consegue, né? Sobe lá no patamarzinho lá, manda nas pessoas e tal. É muito bacana isso, não é? E aí ele vai estimular essa vaidade, essa ambição por cargos na igreja. Né? Aí ele vai falar que a ficha de pastores, né, ali você tem que colocar suas experiências e você tem que ficar renovando essas experiências o tempo todo, colocando experiência com clamor por sangue de Jesus, com madrugada, com consulta à palavra. Sabe por quê? Porque ele precisa disso para poder levar nome para apresentar como pastor, porque, né, daqui a pouco vai estar faltando. Então atualiza a sua ficha aí, tá bom, irmãos? Ele falou aqui que tem irmão aí, ó, que em 2015, tem lá na ficha dele uma experiência com 2015. Não pode, né? Atualize aí. Mas eu não tenho nenhuma experiência para contar. Tem alguma coisa errada com você. E, aliás, aprenda com a própria Maranata e com os pastores da Maranata. Vou contar um segredinho aqui para vocês. Meus irmãos, no Nordeste, por exemplo, tem muita gente que está enviando números para Gedeuti falsos. Gedeuti não quer números? Eles põem os números aí e mandam para Gedeuti. Tá certo? Será que é só no Nordeste? Porque eu tive essa informação hoje ainda sobre o Nordeste. Tá certo? Igrejas com 5 pessoas mandam 200. Tá bom? Então, quer dizer, pega a ficha aí, faz aí o exemplo que você tem na Maranata, não é esse? De ficar fazendo o que eles querem? Então coloca na ficha lá, hein? Inventa uma experiência aí, ó. Isso aí, ó, para quem tá aí, ó, entendeu? Se você estivesse preocupado com questões morais, com questões espirituais, você já deveria ter repensado a sua estadia aí na Igreja Maranata. Não? Não? Vamos lá. Mas se o que aconteceu não foi problema para você, se o fato de pessoas terem sido presas, estarem aí governando a igreja, isso não é problema para você, pode escrever, inventa aí qualquer coisa na ficha aí, coloca que tá tudo certo. Isso não vai piorar a sua situação, não. Né? Então vamos lá. E aí ele diz que ele tem que provocar isso, né? Tem que provocar as experiências. Ele está fazendo isso, ele está provocando experiências. Sei lá, inventa aí. Ele precisa ter, né, coisas para poder, né, mostrar serviço.
mais uma associação da arca com o culto da Maranata. Agora, quando Davi trouxe a arca para finalizar, né, além de sacrificar, de prestar um culto ali, porque ali era um culto, quando você pede, aqui é aquilo que acontece nos cultos. Então, quando Davi vem com a arca, dançando, né, e tal, e sacrificando a cada 6 passos, aí ele compara com o culto da Maranata. É a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa, vejam só. Culto é Velho Testamento, não tem nada a ver com aquelas reuniões da igreja no Novo Testamento, não. Culto é aquilo lá, que é o exemplo de culto para você. Aí agora ele vai falar do ridículo. O ridículo, tá certo? O ridículo. O que é o ridículo? Vamos lá. Davi trouxe a arca, estava cantando, né? Ali o povo tocando músicas e ele dançando e tal, estava aquele negócio. E Davi estava usando a estola sacerdotal. Ele diz que era permitido os reis fazerem isso. Salomão fez isso também. É só ler lá. Não sei onde. Não sei onde. Tá certo? Gerson, na próxima reunião, mostra o texto aí de Salomão usando estola sacerdotal. E era permitido que os reis fizessem isso? Era. Mostra a lei. Mostra a lei. Mostra um texto bíblico que diga que era permitido. Não é o texto em que Davi fez. Mostre onde era permitido. Tá certo? Porque Davi fez outras coisas que não eram permitidas também. Não foi? Ele não comeu lá o pão lá quando ele estava fugindo de Saul? Um pão que não era, inclusive ele e os homens dele, aquilo não era permitido, mas ele fez. Isso não significa que era permitido. Isso significa que excepcionalmente ele fez. Não significa, porque Davi usou uma estola sacerdotal, não significa que aquilo era permitido. Significa que ele fez. Tá certo? E eu não conheço o texto de Salomão, não. E eu sei que a outra pessoa, outro rei que tentou dar uma de sacerdote foi Saul. E a coisa ficou ruim para ele, né? Porque Samuel chegou e ali ele ouviu uma sentença sobre o fim ali, que seria o seu reinado. Que Deus estaria tirando então o reinado de Saul. Eu só conheço essa de Saul e essa de Davi com a estola aqui. Enfim. Mas aí você também pode colocar, me ajuda aí, né? Mostra aí qual é o texto em que era permitido que os reis usassem estola sacerdotal e também que Salomão usou estola sacerdotal. Eu confesso aqui, irmãos, estou fazendo isso aqui muito rapidamente, não sei, não lembro disso não, tá bom? Se você encontrar, deixa para mim nos comentários. Aí ele quer que os obreiros sejam santos. Agora tinha uma pessoa, aí olha só, aqui que vem a cereja do bolo, né? Davi vem então, e aí ele diz o seguinte, que a Mical estava na janela, olhou e reprovou Davi, pelo fato de Davi ter tirado a roupa ali, não sei se porque ele trocou a roupa ali, na frente das escravas dos seus servos. Então a Mical reprovou essa atitude dele, né? Talvez ali, né? É o que consta. E aí o que acontece? Só que Mical depois ela não teve filhos. Então, essa é a história. E ele diz então que a Mical era uma pessoa fora da revelação, que estava na janela, fora da revelação, e que não entendeu o momento profético. E aí ele vai comparar isso conosco, com as pessoas que estão criticando as aberrações que acontecem no âmbito dos estudos da Igreja Cristã Maranata e das práticas religiosas. São pessoas que não entenderam. Aí eles ensinam, por exemplo, o quimerismo. Aí eu falo, gente, esse quimerismo isso não tem na Bíblia. Onde é que tem isso na Bíblia? Isso não tem na Bíblia. Que invenção é essa? Que maluquice é essa? Não está na revelação. É Mical, está lá na janela. Tá certo? Então ele aqui indiretamente ele está querendo dizer, tá vendo essas pessoas? Eles não têm como entender as revelações. Irmãos, não tem como entender porque não está na Bíblia. Não tem como entender aqueles estudos de cantares porque aquilo não está na Bíblia. Aquelas comparações que Gedeuti fez, o que Gedeuti está falando sobre Apocalipse também, entenderam? Então não é porque a gente não entendeu, é porque realmente são coisas que você não tem como mostrar biblicamente que aquilo está certo. Tá certo? Nem Gerson consegue fazer um negócio desse. Porque o dia que eu vi ele dando uma aula lá de Apocalipse, comparando Apocalipse 8 com Mateus 24, meu Deus, que tristeza. Que tristeza ver uma pessoa fazer um negócio desse. Uma coisa não encaixa com a outra, né? Enfim, até gravei um vídeo sobre isso. Se você tiver uma dúvida, pode ir lá conferir. Tá bom? Aí fala de Mical, compara Mical comigo, com Roseli, com Joaquim, né?
E estamos aqui, né, Gerson? Estamos aqui até para poder mostrar a forma como você está desenvolvendo essas suas mensagens aí, para poder mexer aí com a mente das pessoas e fazer com que elas sirvam a igreja da forma que vocês querem, caladinhas, sem reclamar, né? Aí ela diz, ó, Mical foi uma bênção no período da vida de Davi, né? Deve ser uma Anchieta aqui, né? Anchieta foi uma bênção, não é mais, né? Vamos lá. Nós também, né? Fomos uma bênção, mas agora não somos, agora somos caídos, não é isso que eles ensinam para vocês? Ela não entendeu o momento profético. Era como se fosse hoje alguém fora da revelação, olhando o que está acontecendo na obra do Espírito e fazendo seus comentários. É o que eu estou fazendo aqui, Gerson. Que bom que você lembrou de mim, Gerson. Lembrou de mim, Gerson, que bom, né? No mês que vem, Gerson, a gente comenta de novo, tá? Vamos comentar aí, né? Nós estamos na janela olhando, porque sempre de fora realmente é melhor pra gente conseguir enxergar, porque a pessoa que tá dentro, ela não consegue ver as coisas. E aí, de fora, a gente consegue enxergar melhor o que eles estão fazendo, né? E aí, fazendo comentário dizendo, agora ele está dizendo, olha, Davi, você é ridículo, você está se expondo. Então ele está dizendo que nós estamos de fora, assim como Mical estava, e olhando para o que o Davi estava fazendo e criticando e dizendo, olha, isso é ridículo. Quem é o ridículo, Gerson? Fiquei curioso aqui. Quem é o ridículo que você está se referindo aí? Vocês não falam os nomes, a gente fica em dúvida aqui, né? Quem é o ridículo que você está se referindo? É o Geteuti? Ou é você mesmo? Não sei, né? Você está dizendo assim, olha, a pessoa está de fora, como se fosse Mical, olhando para o que o Davi está fazendo e dizendo que é ridículo. Você está comparando o que a gente está fazendo com o que vocês estão fazendo. Só que você não disse o nome, né? Então a gente fica sem saber. E aí Davi diz, se for necessário eu me expor para o reino de Deus, para a glória de Deus, eu vou me expor. Não estou me importando com isso. E realmente eles não se importam com nada. Não se importam com nada. Tá certo? Porque eles estão dizendo aí para você ficar caladinho. Ok? Então vamos lá. Mais um pouquinho de teologia do medo agora para impedir críticas. Vejam só. Meus irmãos, o noivo, eu sempre digo isso. Uma coisa que eu aprendi. O noivo tem ciúme da noiva. Não fale mal da noiva. Porque o noivo tem ciúme da noiva. Ô irmãos, que é isso? Aí ó, né, usando a história de Uzá, não toque na obra de Deus, não toque na arca, não toque nas coisas que são do Espírito Santo, não toque, não fale mal da Igreja Maranata, não toque na obra de Deus, que a Igreja Maranata é a obra de Deus, lembram? Lembram? Então, você não pode tocar. Não toque, não faça críticas, não pense, não raciocine, aceite tudo calado. É isso que eles querem que você faça. E se você fizer, você vai ser um perfeito bonequinho daqueles controlados, ok? Aí ele diz o seguinte, não toque na arca, deixe que o Espírito Santo vai cuidar. As nossas falhas, as coisas que nós temos, Deus vai cuidar. E de fato, Gerson, Deus está fazendo. Eu acabei de contar o exemplo de Belo Horizonte. Mais de 1000 pessoas saíram da Maranata e já estão na Presbiteriana. Só na Presbiteriana. Só na Presbiteriana, mais de 1000 pessoas. Então, Deus está cuidando realmente, Gerson. Deus está cuidando. Na Europa também, Deus está cuidando. Né? As pessoas já estão acordando pela quantidade de mensagens que a gente recebe. Por exemplo, agora eu vou ler um comentário e você não sabe de quem é. Não é mesmo? Você não sabe de quem é. Então, Gerson, é isso mesmo. Não precisa ninguém fazer nada não, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Eram 300 e tantos mil membros, quanto tem hoje, Gerson? Quantos membros tem hoje? Deus está cuidando, Gerson. Deus está cuidando. Né? E o condicionamento mental para o voluntariado, né? No finalzinho, eles precisam de você. E aí você vai entender a carta que eu vou ler depois no final. Vamos passar. Eu tenho algumas perguntas. A pergunta é: um lugar para a arca, onde nós vamos colocar a arca? Quem vai ficar com a arca? Quem vai ficar com a arca? Nós queremos a arca. Eu quero a arca, que é a igreja, né? E ele quer que você faça essa opção também, pela igreja. Eu quero essa obra no meu coração. Quero amar a obra, quero viver a obra, quero acordar a obra, quero dormir a obra. Quero me dedicar à obra, acima, inclusive, da minha família. Eu quero dar todo o meu dinheiro para a obra, se for preciso. Faça isso. Faça isso. E aí ele diz, você está distante? Falta alguma coisa? Tem alguma coisa errada. O quê? Você não está participando, está atendendo as convocações? Alguma coisa errada, né? Você vai entender isso daqui a pouquinho.
Então a pergunta diante de Deus: Dagon caiu, Dagon era uma idolatria ali, era um deus pagão. Tem algum Dagon na sua vida que precisa ser derrubado? Ou seja, você não está atendendo tudo que ele manda, não, tem um juízo para a sua vida, tá bom? Meus irmãos, prestem atenção numa coisa, não fique num ambiente onde os seus líderes estão amaldiçoando você com teologia do medo. Isso é uma maldição, ficar colocando medo nas pessoas. Isso não se faz. Associando quem não atende o que eles querem com maldições, com juízos, dessa forma. Irmãos, se você ficar aí, você vai acabar recebendo essa influência de todas essas maldições que eles estão lançando todo o tempo. Porque sempre que você não conseguir atender, porque é possível sim que em determinados momentos da sua vida você não consiga atender a tantas convocações. E quando você não conseguir atender, você vai acabar lembrando e pensando, olha, Dagon, né? Dagon, maldição, Mical, Uzá, eu vou ser julgado, vai vir um juízo sobre a minha vida, e você acaba atraindo isso para você. Preste atenção no que eu estou falando, isso é muito importante. Porque há um juízo para quem profanar a santidade de Deus, para quem der palpite, tocou na arca, deu palpite, fez crítica. Há um juízo, tá? Uzá, os filisteus, Mical ficou estéril, não teve filhos, houve um juízo. Olha só, irmãos, teologia do medo para cima de você. E a pergunta, você está disposto a levar a arca de Deus sobre os ombros? Ou seja, você quer deixar a gente montar em cima e botar um monte de carga em cima de você? Quer? É isso que ele está querendo, e ele precisa de você para isso. Você, como levita, um servo, né? Escravo, né? Um servo de Deus, como aquele que entendeu a obra, está disposto? Você foi chamado um dia para servir. Quem está disposto a se consagrar e a obra de Deus aos ombros carregar? É isso, ele quer colocar peso nas suas costas, fardo nas suas costas. Jesus veio tirar o fardo, mas a Igreja Maranata vai colocar um fardo pesado com um monte de voluntariado, e serviços e convocações e reuniões, e agora é todo mês, hein, irmão? Todo mês tem reunião para você. Cantaram. Uma coisa interessante, é só um comentário aqui antes de eu falar da cartinha. Ele começou a tocar o louvor. Irmãos, vai lá assistir, que coisa interessante. Ele deu uma bronca no operador de som, porque ele queria ficar falando, né? Fazendo aquele trabalho mental enquanto a música estava tocando, ele queria continuar falando. E a pessoa lá, o operador de som, parece que cortou o som dele. Mas cortou e voltou logo em seguida. E ele não viu que tinha voltado. E aí ele falou o seguinte: não me corta aqui, não me corta. Irmãos, a doçura, é essa forma de tratamento de um voluntário. Não me corta aqui, não me corta. E depois ainda deu uma bronca com o olhar. Vai lá e assiste. Vai lá e assiste. Assista você mesmo. Assista você mesmo. Essa brandura do Gerson com as pessoas. Olha só. Bom, vamos lá. Vou ler aqui para vocês a mensagem que o Joaquim recebeu sobre o seminário do dia 21, acredito que é de julho, né, na Inglaterra. Irmão Joaquim, descobri o motivo deste seminário de obreiros, esse que eu acabei de me referir, esse, né, que irá acontecer no dia 21 na Inglaterra. O irmão diz o seguinte: o seminário será realizado na cidade de Bournemouth, não sei se é assim que se pronuncia, né? Bournemouth. Local onde foi comprada a igreja na Inglaterra. Então a Maranata comprou aquele mausoléu lá, né, que foi nesta cidade de Bournemouth, não sei, né? E aí ele diz o seguinte: este seminário é uma estratégia para trazer obreiros, diáconos e demais varões, homens, para conhecer a nova propriedade da ICM, pois a mesma foi comprada caindo aos pedaços e precisando de muitas reformas. Reformas que a Maranata não paga e nunca pagará pedreiros, carpinteiros, jardineiros ou eletricistas, pois ela tem os obreiros para fazer isso de graça. Então a Igreja Maranata não quer pagar a mão de obra, que lá é muito cara, porque ela conta com o trabalho voluntário dos irmãos. E quer atrair pessoas de fora, de outras localidades, para ir para lá para poder trabalhar para a Igreja Maranata, não é? Então ele está dizendo o seguinte, e esses seminários parece que o propósito é esse. Reformas que a Maranata não paga e nunca pagará, pedreiros, carpinteiros, jardineiros, eletricistas, pois ela tem obreiros para fazer isso de graça. Só que a convocação para estar lá todo domingo está falhando. Então eles têm uma convocação para as pessoas estarem trabalhando lá neste local todo final de semana.
e está falhando. No início deu certo, muita gente foi, mas a distância de onde foi comprada esta propriedade para as demais cidades onde vivem os irmãos é enorme. Ou seja, a Maranata comprou este mausoléu onde praticamente não tem ninguém da igreja. As pessoas moram em cidades próximas, só que é um próximo que custa muito para a pessoa chegar. Olha só. Exemplo, Bourmont, onde está a igreja nova, até Londres. Então, desse local que está a igreja da Maranata até Londres, onde está a maioria dos irmãos vivendo, então a maioria dos irmãos estão em Londres, não está nessa cidade onde Jeduti comprou o templo lá, né? São quase 3 horas de carro, então é longe. Já pensou, irmãos? Todo final de semana você tem que viajar 3 horas para trabalhar para a igreja Maranata e voltar depois, e para começar a trabalhar na sua atividade profissional na segunda-feira? Não é fácil não, hein? Ainda vai querer que você chegue lá a tempo culto ou que assista o culto lá, não é? Não sei. De Bourmont até Oxford, 2 horas. Olha só. De Bourmont até Birmingham, outra cidade, quase 4 horas. Então, os servos da obra já estão desistindo de ir lá nos mutirões, né, da servidão. Eu troquei a palavra aqui, tá, irmãos? Ele colocou outra palavra aqui, mas ele chamou de mutirão de outra coisa. Eu coloquei servidão. Por isso esse seminário de última hora, para ver se anima os varões da obra para trabalhar lá. Com toda certeza, a mensagem que será trazida será sobre o trabalho voluntário. Quem sabe sobre a arca, né? Priorize a arca. Vamos aguardar e esperar, mas ficaremos atentos. Okay? Pois é, meus irmãos, eu queria fazer estes comentários, então, com vocês sobre esta reunião de obreiros em Portugal. Espero ter representado fielmente o que foi dito. Você pode conferir no vídeo, tá certo? E também chegar às suas próprias conclusões. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!